Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 2 de maio, 122 dias, levando esta palavra que transforma vidas. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar, ler e ensinar esta palavra ao teu coração. Papel e caneta na mão e vamos às referências bíblicas do dia de hoje. Lembrando, se inscreva no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, ative o sininho, deixe o seu like, o seu dislike e compartilhe com amigos, familiares e irmãos. Vamos juntos até conseguirmos 1000 pessoas para fazer ao vivo a nossa live. Vamos lá, hoje dia 2 de maio, 122 dias. Vamos ler Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21, livro de Josué 23 e 24 e Jó 32. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha nos dar entendimento na leitura da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler agora a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fique conosco, nos dando sabedoria e entendimento na Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos lá, a leitura da Bíblia, Atos 15. E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: ao menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos em Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas eles levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e anciãos se reuniram para considerar este assunto. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse: homens e irmãos, vós sabeis que há algum tempo Deus me escolheu entre vós, para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como fez com nós. Não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, como eles também. Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo Barnabé e Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. Após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. E com isso também concordo às palavras dos profetas, como está escrito: e depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e edificarei novamente das ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o seu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as obras são conhecidas a Deus desde o princípio do mundo. Por isso a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertam a Deus, mas que escrevemos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue, porque Moisés
tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo dia de sábado. Josué 23 e 24. E sucedeu que muito tempo depois do Senhor ter dado repouso para Israel e todos os seus inimigos ao redor, Josué tornou-se velho e acometido pela idade. Josué convocou todo Israel e seus anciãos e seus cabeças e seus juízes e seus oficiais e disse: sou velho e acometido de anos. E vós vistes tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas as nações por causa do Senhor vosso Deus, e é quem luta por nós. Vede que dividi para vós sortes essas nações que restam como herança para as vossas tribos, desde o Jordão, como a todas as nações que estipei, até o grande mar em direção ao oeste. O Senhor vosso Deus, eles expelirá diante de vós e expulsará da vossa vista, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus lhe tem prometido. Sede, portanto, muito corajosos em guardar tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para daqui não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vades no meio das nações, e essas que permaneçam no meio de vós não façais menção do nome dos deuses, nem por eles façais jurás, nem os sirvais, tampouco deles os curveis, mas apegai-vos ao Senhor vosso Deus, como fizesse até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações. Porém, quanto a vós, nenhum homem foi capaz de ficar de pé diante de vós até este dia. Um homem de vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus, ele é quem luta por vós, como vos prometeu. Portanto, atentai bem a vós mesmos, para que ameis ao Senhor vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltares e vos unires aos remanescentes dessas nações, essas que permaneceram no meio de vós, e com elas celebrares casamentos e entrarem a elas e elas a vós, sabei que com certeza o Senhor vosso Deus não mais expilará nenhuma dessas nações diante de vós, mas elas serão laços e armadilha para vós, flagelos nos vossos lombos, espinhos em vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que nesse dia estou seguindo pelo caminho toda a terra, e saibais que em todos os vossos corações, em todas as vossas almas, que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a respeito de vós. Todas se sucederam a vós, nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que, tal como as coisas boas sobrevieram, as quais o Senhor vosso Deus vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas más, até que tenha destruído desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Quando tiveres transgredido o pacto do Senhor vosso Deus, o qual ele vos ordenou, que tiveres ido servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente boa terra que ele vos deu. 24. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou os anciãos de Israel, os seus cabeças, seus juízes, os seus oficiais, e lhes apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, em tempos antigos os vossos pais habitaram do outro lado do rio. Terá, pai de Abraão, pai de Naor, eles serviam a outros deuses. Eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente, e dei a Isaque. E dei a Isaque, Jacó e Esaú, dei a Esaú um monte Seir, para que o possuísse. Porém, Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Eu também enviei Moisés e Arão, afligi o Egito segundo aquilo que fiz no meio deles. Depois vos tirei de lá.
E retirei vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carruagens e cavaleiros até o mar vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou a escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E vossos olhos viram o que eu fiz no meio do Egito. Habitaste no deserto por um longo tempo. E eu a vós trouxe a terra dos amorreus, os quais habitavam no outro lado do Jordão. E eles lutaram conosco, e eu os entreguei na vossa mão, para que pudesses possuir a terra que eu vos destruí diante de vós. Depois, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se, guerreou contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não atentei a Balaão, portanto ele ainda vos abençoou, assim eu vos livrei da sua mão. E vós atravessaste o Jordão e chegaste a Jericó, e os homens de Jericó lutaram contra vós, e os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus, os jebuseus, eu vos entreguei nas vossas mãos. Eu vos enviei Vespão diante de vós, o qual os expulsaram diante de vós, e os 2 reis dos amorreus, os quais, mas não a tua espada, tampouco como o teu ar. Eu vos dei a terra pela qual vós não trabalhastes, cidades que não edificastes, e nelas habitaste, dos vinhedos e olivais que não plantaste, vós colheis. Portanto, temei ao Senhor, e servi com sinceridade e em verdade. Põe de lado os vossos deuses que os vossos pais serviram do outro lado do Egito, no Egito, do outro lado do rio, no Egito, e servi ao Senhor. E vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servir. Os deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado. Continuando aqui. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou se aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo ouviu e disse, respondendo: Deus nos proíba de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Pois o Senhor, nosso Deus, que nos trouxe a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, que fez aqueles grandes sinais à nossa vista e nos preservou em todo o caminho por qual andamos, no meio de todos os povos os quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus, os quais habitam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Porém, Josué disse ao povo: Vós não podereis servir ao Senhor, posto que Deus é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento, e ele não perdoará vossas transgressões, tampouco vossos pecados, se abandonardes o Senhor e servires a deuses estranhos. Então ele virá e ferirá e vos consumirá, e depois daquilo do que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, ele disse, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o seu coração ao Deus Santo de Israel. E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos.
Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia e ele lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e ergueu ali debaixo de um carvalho que está junto ao santuário do Senhor. E Josué disse ao povo: eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas essas palavras do Senhor, as quais ele nos falou, portanto ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada homem a sua herança. E sucedeu que depois dessas coisas faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. Sepultaram no limite da sua herança, em Timate-Sera, que está no Monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gaás. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos vieram além de Josué, e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. O Senhor e os ossos de Josué, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, um pedaço da terra de Jacó, que adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. E ele se tornou herança para os filhos de Josué. E faleceu Eleazar, o filho de Arão, e o sepultaram no outeiro na presença de Finéias, seu filho, o qual foi dado o monte Efraim. Livro de Jó, capítulo 32. Então esses 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, acendeu sua ira, porque se justificava por si mesmo mais do que Deus. Também contra os seus 3 amigos, e sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta, ainda assim haviam condenado a Jó. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que não havia resposta na boca dos 3, então sua ira se acendeu. E Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu e disse: eu sou jovem, vós sois muitos velhos, portanto eu tive receio e não ousei mostrar-lhes a minha opinião. Eu disse: os dias deveriam falar, e a multidão de anos deveriam ensinar a sabedoria. Mas há um espírito no homem, a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem julgamento. Portanto eu disse: escutai-me, eu também mostrarei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras, e eu dei ouvidos a vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó, ou que respondesse suas palavras. Para que não digais: nós achamos sabedoria, Deus o derruba, não o homem. Ora, ele não dirigiu palavras contra mim, nem eu lhe responderei com vossos discursos. Eles estavam atônitos e não responderam mais, eles deixaram de falar. Quando eu esperara, pois eles não falaram mais, mas permaneciam imóveis e não mais respondiam. Eu disse: responderei também a minha parte, e também mostrarei a minha opinião, porque eu sou cheio do assunto e o espírito dentro de mim me constrange. Eis que a minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebatar como novos odres. Falarei para que eu me refresque. Eu abrirei meus lábios e responderei. Não permitam que eu vos rogo, aceite pessoa de qualquer homem, nem permitam que eu use de lisonjas para com um homem,
porque eu não sei usar lisonjas. Se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Finalizamos hoje a leitura sensacional do livro aqui de Jó, capítulo de número 32, assim como lemos o livro de Josué, você acompanhou a leitura, e o livro de Atos. Neste momento eu quero fazer com você a nossa oração da fé. Isso mesmo, se prepare aí, pegue o seu copo com água, já está o meu aqui, porque nós vamos iniciar a oração da fé, que tem abençoado vidas, libertado vidas, salvado vidas. Deus tem operado milagres e maravilhas. Nós vamos unir a nossa fé, vamos colocar a nossa fé em ação, nós vamos clamar a Deus e Deus vai responder. Você crê? Então vamos, oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui orando, clamando, suplicando que o Senhor estenda a sua mão de glória e de poder e que os nossos inimigos sejam, Pai, convertidos a Ti. Deus, no nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, que o Senhor venha liberar sobre nós as respostas das nossas orações. Orações para a cura, oração para a libertação, oração de causa financeira, de causa da justiça, oração, Pai, por repreensão de enfermidades, no nome de Jesus. E o Senhor nos blinde, que o Senhor nos proteja, a nossa entrada e a nossa saída, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Tome sua água e sinta o refrigério de Deus. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.